de maneiras geniais com as quais as pessoas tornaram trabalhos complicados algo super fácil, a um método certificado de ganhar na loteria, passando pela maneira mais inteligente de evitar roubos de bicicletas, e até alguns alunos burlando as regras da sala de aula. Vamos conferir mais algumas pessoas geniais que venceram o sistema. O mundo pode ser um lugar bem assustador, mas poucas coisas são mais aterrorizantes que os Swifties. Como é conhecido o exército furioso de fãs da Taylor Swift, cheios de hormônios e corações partidos, encantados por todas aquelas músicas quase idênticas e pela choradeira incessante da cantora, os Swifties fazem de tudo para ver Taylor ao vivo em um show. Foi por isso que em 2023, uma mulher ligou pro trabalho, falando que estava doente para poder comparecer à turnê Eras em Ohio. Só que a farsa logo foi interrompida quando uma equipe de reportagem da TV a abordou, forçando a inventar um disfarce para que a sua matança de trabalho não fosse transmitida ao vivo. Escondida debaixo de um cobertor rosa e usando óculos, esse disfarce hilário funcionou perfeitamente, mesmo que tenha ficado parecido com o primo It da família Addams. Essa aí deu uma surra no sistema. E falando em shows, música ao vivo e bebida costumam andar de mãos dadas. O problema é que a maioria das casas de shows e festivais proíbe os frequentadores de trazerem bebidas alcoólicas. E, bom, se você já viu episódios anteriores dessa série, sabe que as pessoas inventam maneiras hilárias e únicas de contrabandear os seus produtos. Lembra do cara com a garrafa no pão? Mas essa próxima mulher pensou em algo tão simples que funcionou. Ela simplesmente cortou a parte superior de um sachê de suco e colocou um pouco de vodka. Com isso, ela fechou o sachê perfeitamente usando o calor da sua chapinha. Essa ideia aqui tá merecendo uma salva de palmas. Eu lembro bem de estar no último ano do ensino médio e querer ficar bêbado pela primeira vez. Não, onde é que você encontrou isso? Enfim, conseguir álcool quando você é menor de idade pode ser difícil, mas não quando você é um gênio especialista como esse cara aqui. Ou seria uma mulher. Pois é, roubar o crachá e as roupas da mãe dele foi tão louco que funcionou. Além disso, qualquer constrangimento que ele pudesse ter sentido ao fazer isso, sem dúvida não era nada comparado às palhaçadas que ele e os amigos inevitavelmente aprontaram depois de encher a cara aquela noite. E falando em guloseimas alcoólicas, essa aqui é uma barra de rum, a barra de chocolate com sabor de rum favorita dos romenos em todo lugar, que até tem essa embalagem icônica com a sua bandeira. Mas em 2011, o orgulho nacional estava em baixa na Romênia, e ter uma barra de chocolate marcada pelo patriotismo não era algo bom para as vendas. A rum precisava de uma campanha de marketing que trouxesse o povo romeno de volta pro seu lado, e a psicologia reversa pode ser algo muito poderoso. Pro horror dos romenos, a empresa renovou sua marca completamente com a bandeira americana. Afinal, muitos romenos estavam imigrando para lá. Eles até lançaram cartazes com frases tipo: "Vamos construir a América aqui". Nice and clean. O resultado dessa ousada jogada publicitária foi um motivo de revolta nacional e até protestos para recolocar sua amada bandeira de volta na barra de chocolate. Como resultado, a McCann Erickson, a agência de publicidade responsável pela campanha, relatou que ela gerou mais de 300 mil euros em cobertura gratuita da mídia, saindo em várias notícias e mídias sociais. Mas, significativamente, as vendas da rum aumentaram 79%, à medida que as pessoas corriam para comprar um pedaço da história na controversa barra com a bandeira americana. Depois de 7 dias sem que o público romeno pudesse comprar a versão normal do chocolate, a versão clássica com a bandeira romena voltou às lojas. E aí mais anúncios foram divulgados, deixando o público por dentro da piada. Surpreendentemente, como resultado de tudo isso, a rum se restabeleceu como a barra de chocolate mais famosa da Romênia. E bom, acho que é justo dizer que a marca certamente superou o sistema. Afinal, esse foi um marketing muito inteligente. Continuando, se você quer emagrecer sem o trabalho de academia e sem abrir mão dos chocolates e de todos os seus lanches favoritos, então esse vestido pode ser para você. Graças às linhas verticais do vestido, que enfatizam o formato de ampulheta quando puxado pelo cinto, ele cria a ilusão de uma cintura super fina. Inacreditável, né? É claro que produtos como esse podem perpetuar ideias de corpos irreais, mas pro propósito desse vídeo eu considero isso aqui uma vitória. Mas já que a gente tá falando de padrões corporais irreais, esse cara usou as suas mãozinhas para fazer a sua captura parecer muito maior. E bom,
Bom, mãos postiças minúsculas à parte, se você considerar o tamanho dos dedos dele, pode perceber o quão eficaz essa perspectiva forçada realmente foi para fazer o peixe parecer enorme. Se você foi como eu, provavelmente passava os dias da escola tentando usar o celular de maneira discreta debaixo da carteira durante a aula. Pô, editor, eu já falei para não usar essa foto. Enfim, o único problema é que as mãos debaixo da mesa podem ser uma grande denúncia, e é por isso que esse aluno gênio teve a brilhante ideia de posicionar um braço falso. Aparentemente, estudando de verdade, ele conseguiu usar o TikTok sem esforço algum, ou seja lá o que os jovens fazem no celular hoje em dia. Ou isso, ou ele é um mutante com 3 braços. Nesse caso, acho que o melhor era falar com o professor Xavier. E continuando com palhaçadas de sala de aula, o nosso próximo Einstein em ascensão até se deu o trabalho de fabricar o seu próprio rótulo de garrafa, com várias anotações e dicas para a próxima prova. Nice. Tá, tudo bem que isso foi muito inteligente e bem executado, mas eu não consigo deixar de pensar que ele talvez não precisasse colar. Era só investir toda essa inteligência e tempo em estudo de verdade. Ah, quem eu quero enganar? O cara é um gênio. Mas falando em design enganoso usado para burlar o sistema, quando uma designer gráfica foi enganada, ela usou sua habilidade em design para enganar o golpista de volta. Era 2023 e Melissa Love, outra Swiftie assumida do Reino Unido, estava desesperada para ver a Taylor na sua turnê Eras, mas infelizmente por não conseguir ingressos antes de esgotarem, Melissa recorreu a cambistas. Foi então que ela encontrou um vendedor no marketplace do Facebook, chamado David Shepard, que estava vendendo 4 ingressos por 680 libras. Melissa aceitou a oferta, pagou o cara pela internet e esperou ansiosamente os ingressos por e-mail, mas infelizmente eles nunca chegaram, e a cada dia que passava, ficava mais claro que ela tinha sido vítima de um golpe. Só que Melissa não estava disposta a desistir tão fácil. Determinada a reaver seu dinheiro, ela usou suas habilidades em design gráfico para falsificar documentos bancários de prevenção a fraudes e depois de enviá-los ao golpista e explicar que ele estava sendo rastreado pelo endereço IP, Melissa assustou tanto o cara que recebeu o dinheiro de volta rapidinho. Digamos que não é o golpista mais esperto do mundo. Agora, se você quiser ser esperto como a Melissa, é bom usar esses dedinhos para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Ah, pode deixar um comentário aí pra mim também que eu gosto muito de ler. Muito obrigado, galera, vocês são os melhores. Voltando ao assunto, talvez uma das melhores maneiras de burlar o sistema seja descobrir como ganhar na loteria. E por mais chocante que pareça, um gênio ganhou na loteria não uma nem duas, mas 14 vezes. E tudo isso por causa do seu método genial. Stefan Mandel é um economista romeno-australiano que no final dos anos 80 encontrou uma brecha na loteria. Ele começou calculando o número total de combinações possíveis. Nesse caso, era uma loteria com 6 números de 1 a 40, o que significava que havia um total de 3.838.380 combinações. Stefan então encontrava loterias com prêmio 3 ou mais vezes maior que o número possível de combinações. Depois de estabelecer essas bases, ele reunia milhares de investidores para financiar a compra de mais de 3 milhões de bilhetes e encontrar o vencedor. E com o prêmio em mãos, os investidores recebiam seu retorno, deixando Stefan com uma pequena parte, que ainda assim era uma quantia considerável de dinheiro. Em um dos casos, Stefan ganhou mais de 3 milhões de dólares, mas embolsou apenas 97 mil, que mesmo assim é uma boa grana. Mas antes que você se deixe levar pela fantasia de fraudar a loteria, tecnicamente seria impossível agora, já que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Austrália, não é mais permitido por lei comprar bilhetes em grandes quantidades e imprimi-los em casa, um componente que foi importante no esquema de Stefan. Mesmo assim, ele realizou com sucesso o sonho impossível que todo mundo tem. Então eu tiro o chapéu pra esse cara. Eu ia dizer pra dar um prêmio pra esse cara, mas ele já ganhou vários. Mas deixando os grandes ganhos pra lá, aqui vai um truque menor que você pode tentar na próxima vez que ficar em um hotel. Julia Alexis não é só uma TikToker, mas um gênio do mal que sabe exatamente como burlar o sistema quando se trata de hotéis. Sempre que vai ficar hospedada, ela pede para sua mãe ligar pro hotel com antecedência, avisando que é uma ocasião especial e como ela ficaria grata se a equipe pudesse preparar algum agrado para a chegada da filha. Esse evento familiar geralmente resulta em uma cesta cheia de guloseimas e salgadinhos, tudo totalmente grátis. Ah, sempre é melhor quando é de graça, a menos que seja comida da minha mãe. Aí não. Mas se você acha que isso é uma farsa, olha só essa próxima. Vivian Tu é uma ex-operadora de Wall Street e influenciadora de mídias sociais no mundo das finanças. Então acho que dá pra dizer que ela entende um pouquinho de dinheiro. Mas uma das suas afirmações mais polêmicas é que entre 2016 e 2018, ela costumava marcar até 6 encontros por semana para conseguir comida de graça e aliviar as despesas com o mercado. Miga, sua louca, isso é tão Vivian. Então, apesar de admitir abertamente que se aproveitava dos seus encontros para comer de graça, Vivian fez questão de esclarecer que a sua intenção era encontrar um parceiro. Eu tenho
tenho minhas dúvidas. Mas o que você acha disso? O que a Vivian fazia era justo ou ela estava só se aproveitando? Falando nisso, depois do fim do relacionamento, essa mulher enfrentou uma dura realidade: ficar sem acesso à conta do Netflix do ex. A vida pode ser cruel às vezes. Desolada, a mulher preventivamente teve uma ideia astuta para evitar ser banida da conta antes que o ex pudesse removê-la. De maneira muito inteligente, ela mudou o nome do perfil para configurações e até colocou uma imagem convincente. E sabe o melhor? Ela conseguiu passar despercebida por impressionantes 2 meses até o ex perceber o que estava acontecendo. A essa altura eu acho que eu nem ia ficar bravo. Até a própria Netflix reconheceu que ela foi muito sagaz. Tá, mas e esses 2 amigos que descobriram exatamente como burlar o sistema para ganhar sobremesa grátis? Ficou curioso? Eu também. Na verdade é bem fácil, é só fazer um pedido de casamento. Em 2017, os amigos Katie e Alex tiveram a performance mais incrível de suas vidas ao fazerem um pedido de casamento em um restaurante. Enquanto espectadores e simpatizantes parabenizavam os recém-noivos, a equipe do local os presenteou com bolo, mousse de chocolate e creme brulee de graça. Tem gente que realmente se empenha na tarefa. E por falar em doces, todo mundo sabe que com crianças até a tarefa mais simples pode ser tipo escalar o Everest. Então, quando esse pai não conseguia fazer o seu filho pequeno tomar xarope para tosse, ele se viu forçado a ter uma ideia engenhosa. Ou seja, ele esvaziou um sachê de suco, fez um furo no fundo e escondeu dentro dele uma dose do remédio. O espertinho engoliu tudo sem perceber. Eu sei, foi desonesto, mas foi tentando curar o seu filho. Em outro feito engenhoso, esse pai literalmente colocou a sua camisa no filho para prendê-lo à cadeira enquanto cozinhava. Esse aí é mestre na arte do improviso. E foi esse mesmo sentimento que estimulou esse pai que estava farto dos seus 3 filhos pequenos provocando uns aos outros no banco de trás do carro. Ele teve a ideia brilhante de montar esse mecanismo que impede os seus pequenos terrores de se tocar ou se ver. Eu daria parabéns para ele pelo esforço, mas a gente sabe bem que logo essas crianças vão encontrar uma maneira alternativa de causar o caos. Aposto que eles vão usar as próprias barreiras como armas. Agora, um pai que certamente riu por último foi esse que teve a brilhante ideia de colocar cadeados nos controles do Nintendo Switch do filho, tornando o brinquedo completamente inutilizável. Talvez ele limpe o quarto agora, mas o que me preocupa mais é que essa imagem foi postada no Reddit pelo próprio filho, o que me leva a imaginar que ele seja um adolescente desempregado de 33 anos, totalmente desocupado, que ainda mora com a mãe e tá de castigo. E antes que você venha falar, eu tenho 31 anos, e o meu caso é bem diferente, tá? E num caso semelhante, mas um pouco mais digno, em 2012, um jovem de 20 anos, chamado Eric Simmons, estava desempregado e pulando de sofá em sofá entre as casas de amigos. Mas isso não importava, pois Eric sonhava em abrir a sua própria empresa, que essencialmente forneceria um centro online para ajudar professores a ensinar alunos de maneiras mais envolventes. Para realizar o seu sonho, ele se matriculou em um curso oferecido no campus da AOL, na Califórnia, com o objetivo de treinar e auxiliar financeiramente empreendedores de software. Eric concluiu o curso, e quanto à sua situação de moradia, bom, ele planejava continuar como vinha fazendo, dormindo nos sofás dos amigos. Isso até ele perceber que o seu cartão de acesso para o campus da AOL ainda estava ativo. Foi então que ele bolou um plano absurdo de se mudar literalmente para o escritório. Afinal, tinha comida, bebida, chuveiros, academia e até uma lavanderia de graça. E de maneira impressionante, o pão duro Eric conseguiu passar despercebido, dormindo em um sofá de escritório em um canto escondido por 2 meses. Durante o dia, ele trabalhava de 12 a 14 horas no escritório desenvolvendo sua empresa. E à noite, ele se refugiava no seu lugar isolado, se preparando para acordar cedo, ir à academia, tomar banho e repetir o processo. Isso até um dia fatídico, quando Eric acordou com os gritos de um segurança. A festa dele acabou. Tá, mas o que aconteceu com Eric? Bom, graças à generosidade da AOL, ele foi poupado de punições. Em vez disso, eles até elogiaram publicamente a sua ética de trabalho. E quanto à sua carreira? Bom, agora ele é o CEO de uma empresa de sucesso chamada StackBlitz, que desenvolve aplicativos web. E isso mostra que com um pouco de garra, determinação e um pouquinho de malandragem dá pra conseguir qualquer coisa. Mas quando se trata de golpes relacionados à carreira, esse sujeito quase conseguiu o impossível. Deixa eu explicar. Em 2021, o usuário do Xfear foi demitido do emprego por motivos que ele não explicou. Desempregado, ele entrou em contato com um recrutador, que ironicamente o indicou para o mesmo cargo do qual ele tinha acabado de ser demitido. A maioria das pessoas poderia achar graça nessa ironia e recusar, mas não esse cara. Ele decidiu
se divertir. Depois de conseguir uma entrevista presencial, o cara decidiu que precisava usar um disfarce, um bigode branco colado. Vai saber, né? Talvez ele tenha sido demitido por ter pouco pelo no rosto. Usando esse bigodão fake, o cara conseguiu passar pela recepção e pelo gerente de contratação sem fazerem perguntas. Aliás, ele conseguiu até chegar à sala de entrevistas, onde foi recebido pelo seu antigo chefe. Nesse momento, o chefe olhou pra ele com desaprovação e mandou um vaza daqui. Acho que eu tô começando a entender por que ele foi demitido. É difícil dizer se ele realmente venceu o sistema, mas ele certamente conseguiu uma boa história pra contar. E ele relatou tudo no X ao vivo. Agora eu fiquei imaginando um outro cenário em que um candidato com bigode branco aparece e é expulso do prédio, enquanto o ex-funcionário volta com outro disfarce pra tentar de novo. Continuando, na nossa economia pode ser crucial aproveitar o seu dinheiro suado. E se a próxima história servir de exemplo, os chineses poderiam dar ao mundo uma aula magistral sobre isso. Nos anos 90, quando a Pizza Hut estava expandindo seus restaurantes para a China, a empresa tentou se reinventar como saudável e de alta qualidade, e assim se concentrou no seu buffet de frutas e saladas. O único problema é que os clientes só podiam comer um prato de salada, e a resposta da população chinesa para isso foi: ah, é mesmo? Então vamos ver. O que aconteceu com a Pizza Hut na China foi uma competição nacional não oficial para ver quem conseguia empilhar mais salada em um prato, resultando em torres enormes e de aparência meio nojenta. Segundo relatos, algumas pessoas chegaram a criar equações matemáticas customizadas e até publicaram artigos acadêmicos para calcular a integridade estrutural das suas pilhas de salada. E claro, eles certamente conseguiram burlar o sistema, mas a vitória durou pouco. De forma devastadora, a Pizza Hut acabou removendo o buffet de saladas completamente depois de ver essas façanhas de empilhamento. Bom, foi divertido enquanto durou. Eu gostei dessa verdadeira edificação de pepino. Falando em conseguir o melhor custo-benefício, esse próximo garotinho é um gênio em formação. Quando falaram pra ele que só dava pra comer um donut, ele fez exatamente isso. Ou seja, ele pediu o maior donut que eu já vi, tão grande que era literalmente maior que a cabeça dele. Mas, pra ser justo com a criança, ninguém especificou pra ele qual o tamanho do donut. Eu consigo imaginar que alguém aí vai ter uma carreira brilhante como advogado. E pra seguir falando de coisas gostosas, um dos meus lanches favoritos é Pringles. Do sabor intenso ao seu formato uniforme que chega a dar uma satisfação, eu diria que as Pringles são salgadinho de primeira linha. A única desvantagem é que depois de passar da metade fica bem difícil colocar a mão no fundo do tubo, especialmente se você tem braços grandes e musculosos que nem eu. Mas não se preocupe, porque algum Einstein teve a ideia genial de deslizar um pedaço de papel para dentro do tubo, para que você consiga simplesmente deixar os salgadinhos saírem de uma vez para comer sem bagunça. Esse aí revolucionou as Pringles, mas levando o consumo de Pringles a outro nível, temos a lenda do YouTube Mary do canal Unnecessary Inventions, um canal que literalmente se dedica a inventar coisas completamente inúteis. Usando uma impressora 3D, Mary criou uma ponta de mangueira a vácuo para Pringles, com um formato perfeito para permitir aspirar as batatas sem precisar fazer acrobacias com os dedos. I like this. This is cute. I want this inside of me. Será que eu sou o único que não achou essa invenção desnecessária? Cala a boca e leva meu dinheiro. E falando em tecnologia, olha só essa bicicleta. Bicicleta? Que bicicleta? Tenho certeza que alguém ficou se perguntando. Bom, essa bicicleta inteligente está disfarçada de caixa de energia. Em uma tentativa de evitar roubos de bicicleta, o artista Joey Reuter projetou essa bicicleta elétrica chamada NoMoto, que se integra perfeitamente com as caixas de energia de rua. Assim, você pode deixar sua bicicleta na rua totalmente disfarçada, evitando ladrões com alicates que podem tentar arrombar o cadeado da sua bicicleta. Aliás, elimina completamente a necessidade de ter um cadeado. Isso sim é vencer o sistema. Mas talvez a gente não devesse divulgar essa invenção, já que o sucesso dela depende de as pessoas não perceberem que existe. Então esquece tudo que eu falei. Ah, eu adoro outono. Nada melhor do que aquela noite aconchegante em casa tomando chocolate quente. Mas se tem uma coisa que me irrita, são as folhas malditas que ficam caindo no meu quintal. E se isso também te irrita, fica ligado porque alguns espertinhos tiveram uma solução brilhante: usar o cortador de grama para limpar as folhas. É simples, eficaz e funciona perfeitamente. Naquela linha de que é melhor trabalhar com mais inteligência do que esforço, quando uma equipe de operários da construção civil precisou nivelar uma fundação de concreto, eles tiveram uma ideia bem inovadora. Olha só.
Olha, se funciona, então tudo bem. Só não tenho certeza se as normas de segurança no trabalho iam aprovar. É por isso que o homem vive menos que mulher. Mas às vezes trabalhos podem ser muito tediosos. E ninguém sabe disso melhor do que esse trabalhador que ficou encarregado de encher centenas de copinhos de ketchup. A maioria das pessoas ia suportar essa árdua e monótona tarefa de encher um por um. Mas não esse cara. Num golpe de genialidade, ele pegou um atalho furando 4 buracos na tampa do ketchup e literalmente quadruplicando a produtividade. Se tivesse uma Olimpíada de servir molhos, esse cara era medalha de ouro. E mais um exemplo de alguém trabalhando de maneira mais inteligente em vez de mais árdua. Esse funcionário de supermercado estava evidentemente cansado de responder as mesmas perguntas durante a preparação para o dia de ação de graças. Então resolveu colar a resposta nas costas. Pensa em alguém atendendo com muita alegria. Da mesma forma, essa outra pessoa morava sob uma associação de moradores e depois de 10 anos morando lá, foi informada que as suas latas de lixo agora tinham que ficar escondidas, senão ela ia receber uma multa. Claramente não muito satisfeita com a decisão, a pessoa respondeu desse jeito: acho que ficou clara a mensagem para as regras idiotas da associação de moradores. Resposta passivo-agressiva no seu melhor. E de modo semelhante, enganando a associação de moradores, nesse caso aqui as bandeiras do orgulho foram proibidas. Para desafiar essas regras medievais, um proprietário usou o poder da eletricidade para se impor, ou seja, iluminou a casa inteira com as cores da bandeira do orgulho. Ninguém tem o direito de reclamar das cores que você escolhe para iluminar sua casa, né? E continuando nas bandeiras, em 2022, protestos não autorizados na Rússia em relação à guerra na Ucrânia foram totalmente proibidos, mas isso não impediu esse bando de astutos, que por acaso estava a fim de fazer uma pintura pública ao ar livre, coincidentemente nas cores azul e amarelo. Não, porque convenhamos, isso aqui é uma pintura de um campo, não tem nada a ver com a bandeira da Ucrânia. Ô polícia, não tem nada errado aqui, são só artistas fazendo pinturas legais com azul e amarelo. Ótima jogada. Mas algo que parece um pouco mais ilegal é esse suposto truque de parquímetro que uma pessoa descobriu. Usando apenas uma moeda presa a um misturador de café, a pessoa descobriu que conseguia inseri-la e retirá-la várias vezes do parquímetro e ganhar vários créditos grátis. Se isso realmente funciona ou não, bom, você vai ter que se arriscar e descobrir. Agora, se você decidir correr esse risco, uma possível consequência pode ser ter a sua roda presa e tomar uma multa. Mas quando isso aconteceu com esse cara, ele tentou burlar o sistema simplesmente trocando a roda presa e deixando ela para trás, o que pode parecer uma maneira engraçada e inteligente de evitar problemas, mas remover uma trava de roda é visto como infração grave e pode até resultar em uma possível pena de prisão, então provavelmente não é aconselhável. E falando em estacionar, quando uma enchente catastrófica aconteceu, alguns gênios tiveram a brilhante ideia de estacionar os carros nessa elevação antes da enchente chegar, para protegê-los dos danos causados pela água. Esses caras literalmente estão acima da gente, e com todos os outros carros levados pela enchente, eles só precisaram descer tranquilamente depois que a água secou. E isso é tudo por hoje. Me conta aí qual gênio mais te impressionou e se você já conseguiu burlar o sistema alguma vez. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.